Nós temos nos últimos domingos meditado na carta de Paulo aos Romanos, e eu quero convidar você a abrir então a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Nós faremos a leitura do verso 1 a 10. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso de 1 a 10. Desculpa, é Romanos, capítulo 11, verso de 1 a 10. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto: Pergunto, pois terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que as Escrituras referem a respeito de Elias, quando insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois também agora no tempo de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel buscou, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os demais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz a Davi: Torne-se-lhe a mesa em laço de armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhe os olhos para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados as suas costas. Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por esse tempo de louvor, por esse tempo do qual nós expressamos ao Senhor toda a nossa gratidão por tão grande amor, tão grande bondade e misericórdia que o Senhor tem dispensado para com a nossa vida. E obrigado, Pai, porque agora nós podemos mais uma vez juntos meditar livremente na Tua Palavra, e assim nós rogamos ao Senhor que o Senhor nos instrua nessa manhã, que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que a Tua Palavra seja viva e eficaz ao nosso coração e transforme a nossa vida, Pai. Que assim o Senhor nos abençoe, que assim a Tua misericórdia se manifeste sobre a nossa vida nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Amém. Como eu disse, por alguns domingos nós temos meditado na carta de Paulo aos Romanos, e já desde janeiro nós temos passado por alguns textos, temos trabalhado aí capítulo a capítulo, falando um pouco do contexto geral da carta de Paulo aos Romanos. E quando nós chegamos ali no capítulo 9 a 11, há como se fosse um paralelo dentro dessa carta, que alguns chegam a dizer que é um grande desvio na ordem lógica de Paulo que ele vem trabalhando. Paulo vem, então, nesse momento, quando ele chega no capítulo 11, ele vai tratar de um remanescente fiel. Até então, ele vinha tratando da incredulidade dos judeus, da rejeição do Messias, da rejeição da justiça de Deus, e agora ele começa então a falar do futuro de Israel a partir do capítulo 11. Então ele vai fazer uma nova abordagem agora a partir do futuro para a nação de Israel. Mas o que Paulo tem em mente, o grande problema que Paulo tem em mente é o que consiste na rejeição dos judeus à revelação de Jesus Cristo, a rejeição ao Messias. Esse é o grande problema que Paulo encontra agora para dialogar com esses judeus. Lembrando que Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Roma, que era uma igreja formada por judeus convertidos e também por alguns gentios, que faziam parte daquela comunidade. Então havia sempre um choque cultural dentro dessa própria comunidade que havia ali em Roma. E então Paulo vai começar agora a falar a respeito dessa rejeição
do povo judeu, mas vai falar também do remanescente fiel, porque para Paulo é inadmissível a ideia de que Deus tenha se afastado por completo de Israel, que Deus tenha rejeitado totalmente Israel. Por outro lado, a rejeição apresentada nas sinagogas pelos fariseus, isso trazia um grande conflito para aqueles irmãos que faziam parte daquela igreja, porque era notório para os cristãos gentios, que não eram descendentes de nenhuma linhagem das tribos de Israel, de que Deus havia rejeitado o povo judeu. Os gentios agora começa, isso a gente vai ver posteriormente, mas começa a surgir um certo orgulho no coração dos gentios, porque eles olham para isso e dizem, aquilo que nós não buscamos, Deus nos alcançou. Esse povo que viveu a vida inteira debaixo de leis, buscando cumprir as minúcias dessa lei, fazendo sacrifício, fazendo isso, fazendo aquilo, Deus rejeitou esse povo. E mais à frente Paulo vai tratar sobre isso também, vai colocar cada um no seu devido lugar. Mas a grande questão era se Deus havia rejeitado então esse povo, de que maneira poderia concretizar o objetivo pelo qual Deus chama desde lá de trás a Abraão. Gênesis 3:12, quando Deus chama Abraão e diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa era a tarefa do povo judeu, do povo hebreu, ser bênção para todas as famílias da terra. Eu estou lendo um livro, eu estou terminando um livro, e eu achei muito interessante a abordagem que o autor faz quando ele trabalha a questão da grande comissão. Ele diz: se você observar quando que é colocada a grande comissão, que Jesus declara essa grande comissão, é no finalzinho do seu ministério, antes de Jesus subir aos céus. Depois de ele dar as últimas instruções aos seus discípulos, e ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porque o objetivo inicial era que Israel fosse essa nação que abençoaria todas as famílias da terra. Era através de Israel que seria abençoada todas as famílias da terra. Aí esse autor ele vai pontuando alguns pontos ao longo da história de pessoas que não faziam parte da nação de Israel, mas que foram abençoadas. Inclusive ele cita a própria mulher samaritana, porque os judeus não se davam com os samaritanos, eles odiavam, simplesmente eles odiavam os samaritanos. Toda vez que precisavam passar pela região de Samaria, preferiam dar toda uma volta gigantesca para não passar pelo meio de Samaria. E Jesus passa tranquilamente pelo meio de Samaria, senta ao lado do poço para tomar água. Vem uma mulher para tirar água do poço. Jesus puxa a conversa com essa mulher, coisa que também não era comum para um judeu. Jesus manda os seus discípulos que fossem à cidade para comprar alimentos. E até esse autor ele faz algumas ilustrações interessantes. Ele fala: Jesus queria estar sozinho, porque ele sabia que a reprovação por parte dos discípulos seria grande a hora que eles se deparassem ele falando com uma mulher de Samaria, uma samaritana. Porque primeiro, ela era mulher. Segundo, os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus se torna bênção para a vida daquela mulher. E por consequência, muitas outras pessoas são abençoadas, porque essa mulher vai para a cidade e chama todo mundo, fala: encontrei um cara que deve ser o Cristo, porque ele disse tudo aquilo que eu tenho feito. E o texto vai lá dizer que Jesus permanece algum tempo com eles, e eles dizem: agora nós cremos, porque nós ouvimos, porque nós vimos a ele, nós ouvimos da parte dele. Então esse autor vai citar vários outros momentos que pessoas que não eram da nação de Israel foram abençoadas dessa forma. Esse era o objetivo pelo qual Deus chamou Abraão lá no passado: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas ao longo da história o povo hebreu se desviou do seu objetivo, se desviou da sua responsabilidade. Então, agora para os gentios contemporâneos de Paulo, havia uma certeza muito grande de que Deus havia rejeitado o povo judeu.
Mas Paulo, então, para esclarecer essa questão, ele levanta uma argumentação. Lembra que nós falamos anteriormente, né, que Paulo, a princípio, ele cria praticamente um judeu imaginário com quem ele dialogava, né? Esse judeu levantava a questão e ele respondia. Ele vai fazendo esse diálogo com esse camarada, né? Paulo, sendo judeu, conhecendo totalmente a tradição dos judeus, tudo aquilo que, todo o ritualismo, então ele dialogava, né? Ele mesmo já levantava a questão e ele mesmo respondia. Agora Paulo já se antecipa e ele diz: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Paulo começa o capítulo 11 dessa forma: pergunto, pois. Ele já se antecipa: terá Deus rejeitado o seu povo? E a resposta, ele continua na parte B do versículo, ele é muito enfático quando ele diz: de modo nenhum. Para quem tem acompanhado aí o texto de Hebreus, que tem acompanhado conosco essa série que temos trabalhado, vai observar que essa expressão de Paulo, de modo nenhum, de maneira nenhuma, ela é muito corrente na carta de Paulo. Por vários momentos ele vai ser enfático: de modo nenhum, de jeito nenhum. É a expressão mais forte que Paulo encontra para refutar essa argumentação: de modo nenhum. No nosso vocabulário português a gente poderia dar vários outros exemplos, mas Paulo é enfático: de modo nenhum. Aí Paulo vai se apresentar como prova viva de que Deus não havia rejeitado o seu povo. Ele continua dizendo: porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Paulo falou: de modo nenhum Deus rejeitou o seu povo, porque eu sou israelita, eu sou descendência de Abraão, eu sou da descendência de Benjamim. Os outros apóstolos que foram contemporâneos ali, que aliás, vieram antes de Paulo, porque Paulo ele mesmo vai dizer que ele é um nascido fora de tempo, mas os apóstolos que viveram com Jesus, todos eles eram judeus. Os que se converteram no início do ministério eram judeus. Então Paulo vai refutando e dizendo: de maneira nenhuma Deus rejeitou o seu povo. Ainda que a grande maioria virou as costas para o Senhor, Deus tem o seu povo. Deus preserva o seu povo. Para aqueles gentios era muito fácil, né, interpretar, dizendo: Deus simplesmente rejeitou esse povo, virou as costas para eles. Nós que não tínhamos nada com isso, que vivíamos da maneira que nós queríamos, do jeito que estava tudo bom, a graça nos alcançou. E começam agora a olhar com uma certa superioridade para os outros judeus. E isso acho que é correto até nos dias de hoje, né? Quando nós nos colocamos um degrau acima daqueles nossos irmãos ainda que não foram alcançados. Como nós falamos já anteriormente, né? Paulo desejava ver a nação de Israel convertida. Ele chega a dizer que desejaria ser anátema para ver os seus conterrâneos serem convertidos, serem salvos. Então Paulo, para endossar ainda mais essa ilustração que ele está trazendo, mostrando, refutando essa argumentação de que Deus havia rejeitado o seu povo, Paulo volta ao Antigo Testamento. E isso nós podemos ver muito claro, por vários e vários momentos Paulo faz esse salto à história, porque ele está escrevendo para os judeus. São judeus e gentios ali que vão ler a sua carta. E os judeus conheciam muito bem toda a história, toda a tradição, então para eles era fácil interpretar isso, entender isso. Então Paulo vai pensando lá no passado, lá na história, o que havia acontecido. Então Paulo vai lá para a história dos reis. 1 Reis 19, quando Elias desafia os profetas de Baal, os 450 profetas de Baal. Toda a nação de Israel tinha virado as costas para o Senhor. Acabe, que era o rei de Israel, havia se casado com Jezabel, que era uma pagã. Ela tinha trazido o culto de Baal, tinham construído vários templos e altares por todo Israel. Os altares que eram dedicados ao Senhor haviam sido destruídos.
E agora as pessoas sacrificavam a Baal, ofereciam cultos a Baal. E diz a história até que sacrifícios humanos eram feitos para Baal. Então chega um determinado momento que Elias desafia tudo isso. Ele fala, tudo bem, vamos fazer aqui um desafio. Se vocês acreditam que Baal é Deus, beleza, vamos fazer aqui 2 altares. Faz um aqui, coloca um animal em cima, faz outro aqui e coloca outro animal aqui. E vocês vão clamar para o Deus de vocês, vão clamar para Baal que mande fogo sobre esse sacrifício. Então eles fazem os altares, colocam lá os animais, e os profetas de Baal começam ali se chicotear, se flagelar por meio dia, rodando aquele altar e clamando que Baal mandasse fogo. E Elias lá do lado, olhando para tudo aquilo, começa ainda a zombar. Os caras falam, grite mais alto. Pode ser que ele esteja ocupado, pode ser que ele não esteja ouvindo vocês. Pode ser que ele esteja respondendo no WhatsApp, no Facebook, e ele esteja muito ocupado nesse momento, não pode dar atenção. Tipo adolescente, né, quando você fala com ele, ele está com o celular na mão. Não ouve nada, o mundo desligou. Ele fala, grite mais alto, pode ser que ele não esteja ouvindo. Pode ser que ele esteja no banheiro. E isso eles vão por meio-dia rodando isso. Até que Elias fala, tudo bem, agora é minha vez. Fala, está aqui o altar, está aqui o animal. Joga água em cima. E eles começam a jogar água, jogam muita água. E a oração de Elias é, Senhor, manda fogo. Mostra que o Senhor é Deus. E no mesmo instante, diz o texto que o fogo desceu e consumiu todo aquele holocausto, inclusive o fogo lambeu a água que estava ali. Então, a ordem de Elias era que todos aqueles profetas fossem mortos. Então, são exterminados com todos aqueles profetas. Aí, Acabe, marido de Jezabel, ele cagueta tudo que aconteceu, né? Ele que vai dar informação para Jezabel. Ele fala, Elias fez isso com os profetas. Aí lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 2, diz, faça-se meus deuses, Jezabel dizendo, faça meus deuses como lhe aprouver, se amanhã a esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Essa é a resposta que Jezabel dá para Elias. Elias desafia os 450 profetas de Baal. Manda que sejam todos eles exterminados. Aí, para que não acontecesse um feminicídio, que nós falamos algum dia, né? Estava previsto um homicídio, né? Porque Jezabel promete matar ele. E Elias foge, com medo, e se esconde. Ele entra numa crise muito grande e ele deseja a morte. Ele quer morrer por tudo aquilo. Então Deus aparece a ele e ele reclama, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, só eu fiquei, não sobrou mais nada, só eu fiquei, Senhor. Esse era o questionamento, e isso Paulo vai frisar quando está escrevendo a sua carta, tanto está lá em 1 Reis, quanto agora Paulo escrevendo. Verso 3 e 4, ele fala, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, só eu fiquei e procuro tirar minha vida. Ele disse, porém, a resposta divina, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Essa foi a resposta de Deus para Elias. Elias, você não está sozinho. Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Quando eu pensava nesse texto e fazendo uma alusão, pensando, poxa, diante de toda uma nação, diante de toda aquela população, o que significa 7.000 homens? O que representa 7.000 homens diante de uma nação? Vamos pensar o tamanho do Brasil, né? Israel é muito menor que isso, mas vamos pensar o tamanho do Brasil. E dizer que no Brasil existem 10.000 homens que servem ao Senhor. E dizer, poxa,
Não tem lógica, né? É muito pouco, não dá. Mas na verdade, o que Deus estava dizendo para Elias, o número 7 aqui, 7.000, alguns teólogos vão viajar um pouco, falar da perfeição e entre outras coisas. Mas o que Deus está dizendo para Elias, dizendo, ó, eu separei um povo. Eu reservei para mim 7.000, ou muito mais que isso, ou menos que isso, não interessa, mas o que interessa é que Deus separou o seu povo. A eleição de Deus, a graça de Deus alcançou essas pessoas e os separou. A graça de Deus nos alcançou um dia e nos separou para si. Ainda hoje, Israel não reconhece o Messias, não aceita Jesus como Senhor e Salvador. Poucos judeus são convertidos. Então, olhar a grande massa de judeus, pouquíssimos judeus hoje são convertidos. Mas, com tudo isso, Deus não, a promessa de Deus não falhou, a palavra de Deus não falhou, a fidelidade de Deus continua valendo. Deus separou para si o seu povo. Deus salvou os seus. A rejeição evangélica por parte dos judeus não quebra a fidelidade de Deus, não quebrou a promessa de Deus que Deus fez a Abraão. Israel seria a bênção para todas as nações. Porém, a grande massa se tornou um povo orgulhoso, desprezou a promessa de Deus, se olhou para todo o ritualismo e entendeu que dali eles poderiam buscar justificação, que dali eles poderiam alcançar salvação para si mesmo, que o sacrifício que eles faziam era suficiente para a salvação. Eles olham para a história, quando os sacrifícios eram feitos, quando o sangue era expiado, e temporariamente os pecados eram perdoados. O sangue dos animais eram aspergidos sobre o altar. Os pecados eram perdoados, mas isso era temporário. Mas eles entenderam que isso era suficiente para a sua salvação. Então eles por si mesmos não eram capazes de salvar a si mesmos. E até nos dias de hoje ainda nós olhamos para algumas coisas, como já falamos aqui, e existe uma expressão muito corrente, né? Que fala, se existe alguém que merece o céu é fulano. Pode ser que as atitudes do fulano, do ciclano, podem ter sido as melhores possíveis. As boas intenções, tudo aquilo que ele fez de mais certo, mais correto. Se ele não aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, continua perdido. O que nos diferencia dele é apenas que a graça nos alcançou e nós reconhecemos essa graça e fomos assim salvos. Alguns dias atrás eu ouvi um pregador falando sobre isso e ele diz, ele sabe o que nos diferencia de Hitler para conosco? A única diferença é porque não existe nenhuma evidência que Hitler tenha aceitado a Cristo, que tenha se arrependido dos seus pecados. Porque se ele tivesse se arrependido dos seus pecados, ele teria sido salvo também. Aí no nosso modo de julgar as coisas, né, segundo os nossos interesses, falam, impossível, esse cara teria merecido ir para o inferno vivo. A salvação independe daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos. Ela depende inteiramente, exclusivamente da graça de Deus. Todo Israel havia virado as costas para o Senhor. E Deus diz para Elias, eu reservei para mim 7.000 homens. O número em si não quer dizer nada, mas o que Deus está dizendo, eu reservei um povo para mim. Dentro de Israel existe o Israel de Deus, aquele que Ele separou para si.
Deus continua sendo fiel à sua palavra. Deus não quebrou a sua palavra. Dentro de Israel havia um remanescente fiel, um remanescente segundo a eleição da graça. Quem está com a Bíblia aberta, por gentileza, lê Romanos 11, 5 e 6, por gentileza. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive o remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Pelo contrário, a graça já não é graça. Muito bem. Assim, pois também, agora, no tempo de hoje, vamos pensar que Paulo estava escrevendo naquela ocasião, para aquele contexto, para aquele povo, certo? Ele estava escrevendo para a igreja de Roma, e ele está dizendo, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Todo Israel virou as costas, mas Deus preservou um remanescente. Agora trazendo para a nossa realidade, segundo a graça de Deus no tempo de hoje, Deus preservou para si um remanescente fiel. Eu ouvi há alguns dias o Mauro Meister, que é pastor da igreja presbiteriana da Barra Funda, e ele contava algumas histórias falando que ele tem um irmão dele que não é crente. Aí disse que o irmão dele conversando com ele falou, eu sei que você é pastor, tal, cuida da igreja, assim por diante, tal. Ele, mas na boa, o diabo está ganhando. Quando nós olhamos para o cenário do mundo, quando nós olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para o número de pessoas que nós sabemos que são convertidas, ou que nós imaginamos que sejam convertidas, e olhamos para toda a vastidão, o diabo está ganhando. Está levando vantagem. E essa era a concepção dele. Só que, contudo, a Bíblia mesmo vai dizer que o mundo inteiro jaz no maligno. No Evangelho, na primeira carta de João, capítulo 19 e 20, João diz, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para recebermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Nós sabemos que somos de Deus. O mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está adormecendo pacificamente no maligno. Não há uma reação positiva por parte do mundo contra tudo isso que acontece. Alguns dias atrás nós sentamos aqui para conversar sobre o feminicídio. E em média, os dados não são totalmente precisos, mas em média são 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Nós estamos no mês de abril. Quantas tragédias já aconteceram de janeiro até agora? E grande parte dessas tragédias que aconteceram é por causa do coração corrupto do homem, por causa da depravação do homem, por causa de um homem caído, avesso a tudo bem. O próprio Paulo fala, em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum. Nós só agimos diferente, pensamos diferente, porque a graça de Deus nos alcançou. Mudou a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Se não agiríamos da mesma forma, faríamos as mesmas coisas e tudo estaria normal. No dia de hoje, Deus tem preservado o seu remanescente. Deus tem salvado o seu remanescente. Romanos capítulo 9, um pouquinho antes, versículo 27. Romanos 9, 27, alguém pode ler por gentileza? Relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia do mar, o remanescente é que será salvo. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, que seja a multidão, o remanescente é que será salvo. É a eleição da graça.
não é por obras, não é por mérito, mas é unicamente e exclusivamente pela graça de Deus. Eu já comentei, já que estou relendo o Fator Melquisedeque, de Don Richardson, e ele conta a história de um jovem, que alguns missionários chegaram em uma tribo e conheceram esse jovem, e ele fazia parte de uma gangue lá, e quando esses missionários chegaram, se aproximaram dele, começaram a conversar e perguntaram para ele quantas pessoas ele já tinha matado. Ele falou: pelo menos umas 15 pessoas já matei. E esse cara se aproxima a eles, e eles começam a falar do Evangelho para esse jovem se converte. Eles começam então a dar aulas e começam a ensinar aquelas pessoas a lerem. Esse jovem é o que se destaca entre eles, é o primeiro a aprender a ler. E como ele conhecia muito bem a cultura daquele povo, daquela tribo, esse jovem ele se torna um missionário entre o seu povo, e se dedica de tal forma que até a sua saúde foi debilitada, e ele morre ainda muito jovem. Mas ele anda por toda aquela aldeia, por vários lugares, pregando o Evangelho que havia transformado a sua vida. Alguém que não tinha nem mais preciso quantas pessoas já tinha matado durante a sua vida, mas a graça o alcançou. O remanescente fiel estava lá, e essa pessoa foi transformada pela graça. Nós estamos aqui hoje porque a graça nos alcançou. Não foi porque nós decidimos um dia estarmos dentro de uma igreja, porque achamos um movimento bonito, porque gostamos. Não, nós estamos aqui unicamente porque a graça de Deus nos alcançou, porque nós fazemos parte desse remanescente de Deus. Então, por mais que o mundo esteja um caos, por mais que aos olhos da sociedade o diabo esteja ganhando, para nós não nos interessa. O que nos interessa, como o João diz, nós sabemos que somos de Deus, sabemos que o mundo inteiro jaz no maligno, mas sabemos que nós pertencemos ao Senhor. Independente daquilo que acontece, independente de tudo aquilo que acontecer, nós pertencemos ao Senhor. Nós estaremos com o Senhor para toda a eternidade. Sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro. Olha ao paralelo, que nós estamos no verdadeiro. Se o mundo jaz no maligno, aonde Satanás reina, nós estamos no verdadeiro, nós estamos em oposição ao mundo, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É em Jesus que nós estamos, é em Jesus que fomos alcançados e redimidos. Não foi por meio de sangue de animais que fomos expiados diante de Deus, que os nossos pecados foram pagos, mas foi mediante a graça de Deus. Talvez, na nossa ingenuidade, podemos até postar as nossas fichas em pessoas, em sistemas que possam mudar o mundo. Podemos até imaginar que o cenário político pode mudar, e vai entrar fulano, ciclano, beltrano. Nós sempre temos uma aposta, né? Fulano pode mudar essa sociedade, pode mudar esse mundo. Nada disso pode acontecer se o Senhor não estiver no meio de tudo isso. Aqueles que estão no mundo, jaz no maligno, eles foram entorpecidos, eles estão em apatia, estão cegados para o Senhor. Vocês lembram lá no Egito o que acontecia cada vez que o povo estava para sair? Vinha uma das pragas, Faraó chamava dizendo: não, saem daqui, vão embora, saiam do nosso meio, sumam daqui. Quando eles estavam para sair, o texto diz que o coração do Faraó era endurecido. O que acontecia na verdade? Simplesmente Deus deixava que o Faraó novamente voltasse à sua natureza de pecados. O Faraó era adorado como um Deus, era visto como um Deus.
simplesmente deixava que a sua soberba voltasse ao seu coração novamente. Então novamente ele fazia o povo voltar ao regime da escravidão. Todos aqueles que não foram alcançados pela graça foram entregues a um espírito de entorpecimento, que não conseguem ver a graça de Deus. Podem até achar legal o sistema como um todo, né? A igreja faz boas ações, as pessoas que se reúnem na igreja são boas. A igreja, na verdade, aos olhos dele é mais um clube, como qualquer outro. Você vai num clube X, Y, lá também tem pessoas boas, lá também tem ações boas. As ONGs que estão aí espalhadas fazem uma infinidade de projetos bons, bacanas, né, que ajudam pessoas. Mas diante da graça de Deus, isso não significa nada. Porque na igreja estão reunidos aqueles que Deus escolheu pela sua maravilhosa graça, pela sua eleição. O remanescente fiel do Senhor está reunido na sua igreja. Não apenas na sua igreja local, mas na sua igreja universal estão reunidos todos aqueles que o Senhor escolheu. Às vezes podemos até pensar que precisamos fazer alguma coisa para a conversão das pessoas. Ontem fizemos aqui uma panfletagem, um evangelismo, saímos pelas ruas aqui e descemos aqui para a feira, subimos lá para o Nova Era, né, no Jardim Esperança, outros desceram aqui pelo centro, fomos entregando uns panfletinhos a pessoas que paravam e pegavam, outros até davam uma certa atenção, outros simplesmente pegavam. Esse é um meio da igreja chegar a todos os cantos da cidade, da igreja ser reconhecida. Cada folheto lá tinha uma pequena mensagem a partir das Escrituras. Pode ser que aquele pequeno texto, pela ação do Espírito Santo, seja suficiente para chegar ao coração da pessoa. Mas se a igreja não se mobilizar, Deus não depende propriamente de nós para que a sua vontade seja cumprida. Existem vários países onde o evangelho é proibido, e mesmo lá as igrejas nascem em cavernas, nascem no subterrâneo, nascem escondidas, casas escondidas onde a igreja se reúne, e é nesses locais onde a igreja cresce. E nós temos uma liberdade gigantesca, né? Podemos ter culto a qualquer dia da semana, podemos ter reunião de oração a qualquer dia da semana, que ninguém vai vir aqui mandar antes fechar as portas, ninguém não vai sentir nenhum tipo de pressão por causa disso. E nós cruzamos os braços e deixamos o tempo passar. Não há nada diferente de vários outros clubes que também fazem as suas reuniões. Deus alcança os seus por meio da sua misericórdia. Deus nos alcançou, Deus nos transformou para si mesmo. E Deus faz isso porque a justiça jamais conseguimos por conta própria. A justificação jamais conseguimos pela nossa própria força. Alguém pode ler esse capítulo Romanos, capítulo 11, versos 7 e 8, por gentileza? Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Muito bem. O que Israel buscou, isso não conseguiu, mas a eleição os alcançou. Mais uma vez, agora Paulo está chegando ao final dessa primeira parte do seu pensamento, e ele volta a concluir com aquilo que ele começou lá no início. Quando ele pergunta se Deus havia rejeitado o seu povo, e ele é categórico dizer de maneira nenhuma.
E agora aqui no verso de 7 em diante ele vai falar: pois aquilo que Israel buscou, isso não alcançou, mas a eleição os alcançou. Aquilo que Israel buscou por vontade própria, pelas suas próprias forças, isso não conseguiu. Tentaram por meio dos sacrifícios, tentaram por meio da observância das minúcias da lei, tentaram justificar-se a si mesmo, isso não conseguiram. Aí Paulo volta: mas a eleição os alcançou. E Paulo está apontando para si mesmo, como ele começa lá no início, dizendo: eu sou israelita, eu sou da descendência de Benjamim, então eu sou um dos que a graça alcançou, que a eleição alcançou. E aí, então Paulo está abrindo o leque, dizendo: os outros discípulos de Jesus foram alcançados por essa eleição. Então a promessa de Deus permanece, a graça de Deus permanece, o objetivo de Deus permanece. Porém, nada disso é conseguido por esforços próprios. A justificação não é por esforços próprios, mas é pela graça de Deus. E ele vai continuar dizendo aos demais: Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Lembrando que Paulo está falando até o dia de hoje, no momento que ele está escrevendo, né? A gente faz essa, quando eu leio o texto da Bíblia, até o dia de hoje, a gente já fica puxando para a nossa atualidade, né? Até o dia de hoje. Não, Paulo está falando no momento que ele está escrevendo, até aquele instante. Mas isso ainda permanece. Como falamos, pouquíssimos judeus hoje ainda são convertidos. E aqueles que se convertem sofrem todo tipo de represália. Alguns são expulsos da família, são destituídos da herança. Eu já contei para vocês a história aqui de um pastor, de um rabino judeu que se converteu, viveu aqui no Brasil um tempo, hoje ele é professor da universidade em Jerusalém. Após a conversão dele e da sua esposa, as suas 3 filhas deixaram de falar com ele. Passaram mais de 7 anos sem fazer nenhum tipo de contato com eles. Depois, até que a filha mais velha estabelece um relacionamento ainda, que é meio restrito, mas quando estabelece um relacionamento com eles novamente. Aí quando nasce o filho o neto da filha mais nova dele, aí por insistência da irmã mais velha, é que essa filha mais nova leva o seu filho para que os seus pais o conhecessem. Por mais de 7 anos, as suas filhas não queriam nenhum tipo de relacionamento com os pais, simplesmente pelo fato deles haverem se convertido a Cristo. A grande maioria dos judeus que se convertem sofrem vários tipos de pressão, mas a graça tem alcançado. Mesmo assim, Deus tem separado o seu povo. Entre os judeus, entre os gentios, Deus tem separado os seus remanescentes. E nós podemos glorificar a Deus porque nós fazemos parte desse povo. Romanos capítulo 8, verso 26, Paulo diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora, quando chega no capítulo 11, verso 8, Paulo vai falar que Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Aqueles que foram alcançados pela graça, Deus deu um espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqueles que rejeitaram a graça de Deus, Deus lhe deu um espírito de entorpecimento, no espírito do qual eles não conseguem ver a graça de Deus. Eu buscando algumas informações a respeito do que significaria desse entorpecimento, né? E a maioria é categórico em dizer a mesma coisa quando você toma uma dose muito grande de remédio, você fica meio grogue o dia todo, né? Meio sonolento, com dor de cabeça,
você não quer saber de nada, você não tem um raciocínio lógico, você fica totalmente avesso a qualquer tipo de bem. E Deus entregou aqueles que rejeitaram sua graça a esse estado de entorpecimento, de apatia, de rejeição à sua graça. E aos que foram eleitos, daqueles que a graça o alcançou, que a fé brotou no seu coração, Deus lhe deu o Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis. Essa é a mesma expressão, esse entorpecimento, é a mesma expressão que Jesus vai estar usando com os seus discípulos, quando Jesus conta a parábola do semeador. E posteriormente os seus discípulos se aproximam dele e querem saber, nos explica essa parábola, o que quer dizer com isso? E lá em Mateus capítulo 11, verso 12, capítulo 4, verso 11 e 12, Jesus diz, ele respondeu: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos que de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo não vejam, e percebam, para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a se converter e haja perdão para eles. Isso o próprio Jesus já deixava claro quando se referia àqueles que eram pedra de tropeço para o Evangelho, que ouvindo não entendessem, para que vendo não vissem, e para que não houvesse arrependimento para eles. Tudo por causa da rejeição da graça, rejeição à obra de Cristo. O autor aos Hebreus vai dizer: se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureçais o coração como foi no dia do deserto, quando seus pais tentaram no deserto. Agora um outro autor, também escrevendo aos Hebreus, e mais uma vez frisando isso: se hoje ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. E ele cita também o momento que o povo de Israel viveu no deserto, quando se rebelaram contra o Senhor, e há uma mortandade muito grande. Ele mais uma vez frisa: se hoje vocês ouvirem a voz do Espírito, não endureça o coração, pelo contrário, se quebrantem diante do Senhor, confesse o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, abra seu coração ao Senhor. Deus tem salvado o seu remanescente pela eleição da graça, não por nenhum dos nossos méritos. Nenhum de nós éramos dignos de qualquer vantagem por parte de Deus, mas pela sua infinita misericórdia Ele nos alcançou, Ele nos elegeu para si mesmo como um remanescente fiel. Ainda que os filhos de Israel se espalhem como areias do mar, é o seu remanescente que será salvo. É aqueles que a sua graça os alcançou, que a sua eleição os alcançou. Deus nos alcançou. Então que isso suscite louvor e glórias ao Senhor todos os dias da nossa vida, que a cada dia possamos nos prostrar diante do Senhor, glorificar o seu nome por tamanho amor, tamanha bondade, tamanha misericórdia dispensado para com a nossa vida. Nós não merecíamos, assim como os judeus haviam rejeitado a revelação do Messias, nós também não tínhamos nenhum benefício para que a graça nos alcançasse. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos alcançou. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por tamanho amor, tamanha bondade e misericórdia demonstrada por nós ali na cruz do Calvário. Pelo sacrifício de Jesus naquela cruz, o sangue derramado, a expiação realizada pelos nossos pecados. Ó Deus, obrigado, porque um dia a Tua graça nos alcançou, a Tua eleição nos alcançou. E nós te louvamos por isso, Pai. Que nunca venhamos perder isso de vista, Deus. Que não merecíamos nada, mas o Senhor nos alcançou.
Que isso sempre possa brotar no nosso coração um sentimento de gratidão ao Senhor. Que nunca venhamos endurecer o nosso coração para a Tua voz. Nunca venhamos endurecer o nosso coração para a Tua palavra, Pai. Pelo contrário, que venha nos quebrantar a cada dia. E assim possamos glorificar o Teu nome a cada dia, Pai. Que agora, Senhor, ao participar da ceia do Senhor, possamos trazer à memória, Deus, todo aquele sacrifício de Jesus naquela cruz, do Seu sangue que foi derramado ali na cruz, Pai. Não simplesmente o fato de um sangue ter vertido, mas porque era o sangue de Jesus Cristo, o Seu único Filho, que fez expiação pelos nossos pecados. O sangue de Jesus que foi expiado, foi aspergido por causa dos nossos pecados, Pai. Ó Deus, que ao participarmos do pão e do vinho, Senhor, isso possa sempre trazer ao nosso coração um sentimento de gratidão ao Senhor, por tamanho amor demonstrado a nós, por tamanha misericórdia demonstrada a nós, Pai. E também, ó Deus, que assim possamos nos alegrar no Senhor, porque a morte lhe foi vencida, porque Cristo não ficou na sepultura, mas o Senhor o resgatou dentre os mortos, selando assim a nossa salvação, Pai. Que isso possa sempre trazer alegria ao nosso coração, Deus. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.